Bom dia, pessoal. Bom dia para mais um sábado lindo, mais um sábado que estamos aqui na expectativa, esperando por vocês para mais um workshop da Lion Tribe Tours. E é um prazer estar aqui com vocês essa manhã. É muito bom, vai nesse momento convidando pessoas para participar, vai nesse momento compartilhando, né, desse workshop, esse momento de conhecimento, esse momento enriquecedor para cada um de nós que aqui estamos, tá? Então, para quem ainda não nos conhece, nós somos a Tribo do Leão, né? Nós somos uma agência de viagens com propósito, nós temos grupos de experiência para estar levando você a países, conhecendo novas culturas, desfrutando e colocando o turismo com momentos de propósito. Então, essa é a nossa visão, essa é a nossa pegada, e a Lion Tribe está aqui para oferecer melhores serviços para vocês em todos os sentidos. E nessa manhã de sábado, nesse workshop, nós vamos trabalhar o serviço à francesa. Olha que legal, gente. Então, para quem já está aqui, para quem já é desse grupo, seja bem-vindo, tá? Desfrute o máximo que você puder. Esse grupo é o grupo Filhas do Rei, que estará em Londres e Paris. É um grupo só para mulheres, um grupo maravilhoso, fantástico, cheio de coisas incríveis para a gente poder aproveitar, queridas. Então, seja bem-vinda aqui, convide pessoas, tá? Convide mais mulheres aí, esteja à vontade. E outra, convide os homens também, né? Os maridos aí que queiram presentear suas esposas. Isso é muito, muito legal, tá presenteando as esposas. E nesse momento, com esse grupo incrível, o que a Lion faz? A Lion, ela pega cada grupo desses e coloca um anfitrião. No caso aqui da Filhas do Rei, uma anfitriã top, que foi separada para você, mulher, para que ela venha trabalhar o grupo durante toda a viagem, trabalhando o tema, né? Trabalhar com qualidade o tema, para que não seja só qualquer viagem que você faça, mas para que seja algo marcante em sua vida. E eu quero convidá-la nesse momento, a nossa anfitriã, lindíssima, por dentro e por fora, que é a Val. Para quem não conhece, essa é a Val, gente, olha que linda. Uma Bom mulher que dia! transpira amor de Deus, uma mulher incrível. E Val, seja bem-vinda aqui ao nosso workshop também, né? Val Bom tem assim dia, né, para vocês. Bom caminhado, né, dia, Val? Vanessa e Verusca. Bom dia, É um querida. prazer a gente estar aqui com todas essas mulheres maravilhosas. E hoje nós vamos ter o privilégio, né, de conhecer um pouco mais do serviço à francesa, né? A gente vai conhecer essa tradição que é impecável, né, nos pratos, na elegância, na forma de atendimento. Eu não sei você, eu não fui criada, né, com esses requintes, mas, né, estou tendo essa oportunidade agora, esse privilégio de também acessar esse tipo de atendimento e de experiência. E como a Vanessa bem colocou, esse grupo, ele vai, para além de conhecer uma cidade, né, um país, ele vai trazer para nós também muitas experiências, e uma delas é essa experiência na mesa, né? Eu conheci um pouco dessa experiência na mesa, é uma coisa que está muito em voga no nosso país, principalmente nas mulheres, né? Eu já comprei várias coisas para ter essa mesa. Claro que não é essa mesa francesa, que eu ainda não tenho ainda todo esse requinte, mas estou aprendendo e incorporando um pouco na minha prática, né? Com relação às taças, aos talheres, às posições, né? E se isso tudo está disponível, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Então, como eu falei para vocês, faz uns 3 anos que eu tive acesso a essas informações, e é tão bonito a gente ser bem recebidas, né? Saber receber também as pessoas, né, que fazem parte, porque a gente não coloca qualquer pessoa numa mesa, né? Quem a gente leva para dentro da nossa casa e quem a gente coloca na mesa são pessoas íntimas e são pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Então, a melhor coisa que tem é a gente poder fazer o quê? A gente oportunizar também
dá um bom, como é que eu posso falar? Dá um bom atendimento, né? Porque a gente não pode servir as pessoas de qualquer forma. Então, é muito interessante a gente poder participar já desse workshop, conhecer um pouco mais dessa experiência. Tenho certeza que aqui também tem pessoas que têm muita experiência, tipo a Lilian, né, que é aqui de Palmas, ela tem experiência na mesa, ela é professora também. E aí, essa viagem vai nos levar para um lugar onde surgiu essa tradição e essa cultura. Então, espero que vocês todas aproveitem bastante e que a gente possa incorporar muitas dessas coisas na nossa vida e no nosso cotidiano, né? Não só, eu queria falar também que não é só servir as pessoas que nos visitam, mas também a gente ter a oportunidade de fazer isso para a nossa família é muito bom e é muito interessante. Meu marido ama ser bem servido dessa forma, né? Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas é uma forma também de amar, né? Então, sejam todos bem-vindos a essa live. E chama aí as pessoas que você sente que tem interesse, né? Não só na questão do aprendizado, mas também de fazer essa viagem junto conosco e participar dessa experiência hoje pela manhã. Olha que legal, né? Normalmente os grupos, eu já participei de outros grupos de viagem, mas nunca assim, né? Que se preocupa, né? Até de estar mostrando essa questão da experiência na mesa, vai estar mostrando com relação como arrumar uma mala, como tirar foto, olha que coisa legal. Então, tudo isso, Vanessa e Verusca se organizam, né? Para proporcionar o melhor nessa viagem, nessa experiência. Tá bom? Isso aí, Val. Viram como ela é linda, gente? Então, assim, esse momento à mesa, né, Val? Como a Val bem colocou aqui, é um momento de ministrar também aos nossos corações. É um momento de qualidade. É um momento que vai muito além de você sentar e saber como organizar uma mesa, como utilizar um talher, uma taça. Não, vai muito além. É algo para marcar a sua vida, é algo prazeroso, né? Estar à mesa é trocar experiências. E eu quero chamar aqui, nessa manhã, para estar nos ensinando sobre tudo isso, a Verusca. A Verusca, ela é minha sócia na Lion Tribe. E, Verusca, vem para cá. E vai convidando, gente, vai convidando mais mulheres aí. Essa é a Verusca. Quando nós abrimos essa agência, estava muito forte no nosso coração, né? Unimos propósitos, porque Deus ele não coloca duas pessoas juntas à toa, é sempre unindo propósito. Há um propósito, a Val está aqui como anfitriã, porque há um propósito também, Deus uniu propósitos. E tudo aquilo que nós observávamos em viagens, e muitas vezes, nossa, isso aqui poderia ter sido tão melhor oferecido para nós como clientes, toda essa bagagem que nós, né, trazemos e observamos, não, na nossa agência isso aí vai ser de outra forma. O cliente vai sair satisfeito, vai sair realmente bem atendido. Então, essa é a Verusca, gente. Essa é a Verusca é minha irmã, minha sócia, como eu já coloquei. A Verusca, ela é formada em turismo, tá? Ela é professora universitária na área de planejamento turístico e hotelaria há 18 anos. Ela tem mestrado, tem doutorado na área. Ó, a mulher é capacitada, gente. Trabalhou muito tempo como consultora de hospitalidade em restaurantes, hotéis, eventos. Já coordenou projetos de cooperação entre o Brasil e a França na área de hospitalidade. Já morou na França, né? Já fez imersão em um liceu francês na área de hospitalidade e gastronomia. E hoje, com todo esse conhecimento internacional que ela tem, né, nessa área toda, ela veio e fundou comigo a Lion Tribe Tours. Então, Verusca, é com você agora, é um prazer te receber aqui nessa manhã, né? Eu falo assim, todos os dias a gente aprende, eu tô aqui para aprender com você também. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Van, e até porque você também já teve essa experiência comigo várias vezes, né? Isso então, aí.
É só um reforço do que você vai ver aqui. Isso. Mas todos os dias a gente aprende algo mais, né? Nessa troca É verdade. de experiência. E estando lá ao vivo, com certeza a gente vai aprender muito mais. Muito mais. Gente, então, bom dia para todos. Para mim é um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês os conhecimentos que eu tenho, né, dessa experiência nessa área, algo que eu amo, que eu trabalho tem muito tempo, como a Vanessa colocou, nessa área de ensino, capacitando restaurantes, garçons, eventos. Então, eu tive essa oportunidade de estar conhecendo isso também ao vivo lá na França, em algumas imersões que eu fiz, como ela colocou. E é algo que eu amo muito ensinar, e eu fico muito feliz da gente poder trazer os nossos conhecimentos para a agência, né? Não ser algo que seja apenas vender a viagem, mas seja agregar valor na sua viagem, principalmente quando a gente tem esse conhecimento, e aquilo que a gente não tem, a gente tem buscado na nossa agência, por isso não perca os workshops. Você que já está em algum grupo aí, os workshops é para que você tenha realmente uma vivência durante a sua viagem, que seja uma viagem memorável, não apenas uma viagem que você vai olhar as fotos, mas que você vai vivenciar algo por trás daquelas fotos. Então, para isso são os nossos workshops. Nós temos convidados de fora. Dia 22 agora, quem já está no grupo das mulheres, não perca, nós vamos ter uma fotógrafa maravilhosa que mora em Paris. Eu já tive a oportunidade de fazer fotos com ela lá na Torre Eiffel, e ela vai falar um pouco para a gente sobre quais são os melhores ângulos para fotos quando você estiver na Torre Eiffel, em outros lugares. Então, ela vai dar dicas preciosas, mulheres. E você também que ainda não está no grupo e tem a vontade de estar, eu quero também reforçar aqui o convite da Val, a nossa anfitriã maravilhosa, que vai estar à frente desse grupo, trazendo a identidade como filha do rei. É realmente uma jornada real. Eu e a Vanessa vamos estar junto com ela nesse suporte pela agência. E nós temos certezas que vai ser um momento incrível para vocês, gente. Então, não perca. Eu também quero aproveitar, antes de iniciar aqui o workshop, que esse workshop também é para aquelas pessoas que estão em outros grupos que envolvem a França, porque a gente vai trazer essa experiência para os outros grupos também. Então, eu já quero aqui de antemão, eu tenho certeza que tem mais uma anfitriã aqui no nosso bate-papo, que é a Eliana de São José do Rio Preto, que nós somos suspeitas para falar, porque a nossa tia é uma pessoa que tem muita hospitalidade, criou esse grupo que nós vamos lançar agora, que é França, Bélgica e Portugal, que vai acontecer em 2026, em outubro. E olha só, tem a França também. E eu já falei para ela, tia, nós vamos oferecer essa experiência também para o seu grupo no dia livre. Então, se você aí que está aí já conversando com a gente, para o grupo da Eliana, não perca, gente. Ó, tem até outubro de 2026, tem muito tempo para você ir pagando para viver essa experiência incrível. Gente, eu sempre falo, viajar exige planejamento. Se você quer viagens incríveis, você não vai conseguir organizar um mês antes das suas férias. O que acontece muito é isso. As pessoas entram em férias e aí elas lembram que elas poderiam estar viajando, aí é tarde demais. Então, se você tem a oportunidade de planejar um ano antes, um pouco mais, como esse grupo que a gente está lançando agora também, o da Val, que as meninas já estão desde o ano passado, gente, é um grupo que vai acontecer em outubro desse ano. Então, se você quer viver coisas incríveis, gente, se planejem, porque as melhores viagens são essas que a gente vai se planejando. E aqui conosco, com a Lion Tribe Tours, você vai ter essa oportunidade de se preparando com os nossos workshops, tá bom? Então, quero reforçar, convide mais pessoas para estar com a gente, ainda tem como entrar no grupo da Val, que vai acontecer esse ano em outubro. Dá like aqui no nosso workshop para a gente alcançar mais pessoas e compartilhar também o link. Gente, então sejam bem-vindos, eu vou colocar aqui, já estou aqui, ó, posicionada com essa linda e básica mesa, porque ela tá básica mesmo, sem muito frufru, porque o intuito aqui não é o frufru, mas o intuito aqui é mostrar o serviço à francesa, tá? Vocês vão ver até minha mãozinha aqui, ó, porque foi um improviso, né? Como geralmente essas aulas no EAD eu dou no estúdio, né? Das universidades que eu dou aula e tudo mais. Então, como eu não tive a possibilidade, eu improvisei aqui do lado da mesa, a mesa para a gente realmente poder ver algumas coisas
não somente nas fotinhas, tá? Então, nós vamos falar aqui, gente, do serviço à francesa, que eu falo sempre que não é um frufru, né? Alguns acham que é muita frescura e tudo mais. Na verdade, gente, é cultural isso lá na França, né? Então, nós vamos, na verdade, conhecer algo que é cultural, algo que é para a vida. E eu sempre falo isso para as pessoas quando eu ministro sobre isso, né? Sobre esse ensino, sobre esse serviço. Há momentos na nossa vida que, às vezes, você vai usar esse conhecimento. Então, assim, não se prive de conhecer, de achar que não é a minha realidade, não é sobre isso. O conhecimento, ele é sempre bem-vindo na nossa mente, no nosso coração. E a gente pode fazer essa mesa também, como a Val colocou, que o marido dela ama. Gente, como isso faz um carinho, né, na nossa casa, na nossa família, com os nossos convidados. Às vezes você não precisa montar uma mesa, como eu fiz aqui, para poder dar esse conteúdo para vocês hoje, né? Uma mesa cheia, deixa eu colocar aqui, uma mesa cheia de taças, de talheres, porque, de fato, o serviço à brasileira, que eu também vou falar um pouquinho, a gente não coloca tudo isso, mas a gente vai colocar aquilo que a gente vai servir no dia. Então, a gente coloca os talheres de acordo com o que vai ser servido. Então, esse tipo de serviço aqui, eu coloquei aqui uma mesa completa para vocês verem, tá? E já vamos começar explicando, mas, na verdade, ela é adequada, que a gente fala no serviço à francesa, ela é adequada ao seu menu. Menu, né, para quem não sabe, também é essa palavra em francês, menu, né? A gente faz um biquinho para falar. O menu é nada mais do que aquilo que você vai cozinhar no seu dia, o seu prato do dia, tá? Então, você vai adequar essa mesa de acordo com o seu prato do dia. E antes da gente falar um pouquinho do serviço à francesa, a gente tem que falar um pouquinho da história da etiqueta, porque eu não sei se vocês sabem, a etiqueta, que são essas normas, essas regras sociais que nós seguimos, ela surgiu lá na França, gente. E ela surgiu num período de um rei francês chamado Luís, que era o Luís XIV. Foi mais ou menos por volta de 1715 a 1774, 72 anos que esse rei reinou. Ele também é muito conhecido lá na França como o Rei Sol, porque é como se ele desse um horizonte para a vida daqueles franceses. Então, ele foi apelidado carinhosamente naquele período como um Rei Sol. Quem for visitar o Castelo de Versalhes vai conhecer e entender um pouquinho como é que vivia esse rei. Por quê? Porque foi exatamente esse rei, gente, que instituiu o castelo, gente, que é aquela coisa maravilhosa que nós também vamos instalar. E ele era um príncipe que ele dava muitos incentivos, gente. Um príncipe, um rei, também foi príncipe antes, ele dava muitos incentivos a atividades culturais, atividades luxuosas, no Palácio de Versalhes. Ele adorava fazer grandes festas com grandes banquetes naquele castelo maravilhoso para receber a alta nobreza da França. Ele era um príncipe que ele gostava muito também de princípios, de regrinhas para poder receber as pessoas. Foi exatamente naquela época, gente, que a palavra etiquette, ela começou a ser utilizada. Etiquette no francês, etiquette, a gente faz um biquinho também para falar. Começamos a usar essa palavra que derivou no português a palavra etiqueta, que nada mais era do que essa palavra, gente. Nada mais era do que normas para os convidados dele seguirem nessas festas, nessas grandes cerimônias. Então, todo mundo que chegava, os nobres, a grande realeza na França, que chegava no pátio do palácio, eles recebiam essa etiqueta, por isso veio a palavra etiqueta empregada social agora. Eles recebiam uma etiquetinha, gente, que vinham as normas de como seus convidados deveriam se portar. Então, seus convidados, uma das coisas que tinha, eu lembro quando eu tive acesso no francês a esse documento, assim, foi nessa imersão
que eu tive a oportunidade de fazer na França, é algo muito engraçado, porque ele colocava não roubar a comida do prato do vizinho, e são coisas que hoje a gente usa na etiqueta social, né? Não cuspir na mesa, porque era algo muito comum naquela época, as pessoas cuspirem na mesa, cuspirem no chão. Então, ele colocou isso também. Então, ele foi colocando várias regrinhas para que as suas festas fossem realmente festas formais, festas sérias, de acordo com os princípios que o rei tinha instituído, gente. Nesse período também, foi um período que começou a se destacar muito a questão das luvas, que a gente vê muito em filmes. Aquelas luvas que vinham até aqui em cima no cotovelo. Quanto mais longa era a luva, gente, mais representava a nobreza daquela mulher. Quanto mais curta, mais, digamos, vamos usar uma palavra assim, plebeia era aquela mulher. Então, as luvas representavam luxos, as luvas representavam status social daquela mulher que estava indo para aquela festa. Então, as luvas passaram a ser objetos rigorosos da indumentária naquele período. Nesse período também, falando ainda de etiqueta, foi que surgiu um gesto que nós usamos muito nos dias de hoje, que é o aperto de mão. Naquele período, as pessoas, quando os soldados dos países, quando iam para a guerra, e eles se confrontavam de um lado e para o outro, quando eles terminavam a guerra e eles queriam paz, ou quando eles estavam indo falar com outro país alguma coisa, e eles ficavam de frente um exército para o outro, o chefe do exército, ele estendia a mão para o outro exército, e o outro exército estendia a mão de volta para mostrar que não tinha nada nas mãos, que não tinha armas, e que eles estavam vindo em paz. Então, desse gesto, exatamente nesse período de Luís XIV, surgiu o aperto de mão. Aí eles começaram a pegar na mão um do outro. Olha que interessante. Então, ele foi um grande incentivador, esse rei francês, que nós vamos visitar o castelo dele, o Castelo de Versalhes, que para mim é um dos atrativos principais da França. E eu já fui lá várias vezes e eu sempre descubro algo novo, porque é muito, muito grande, gente. Então, a etiqueta surgiu aqui, nesse período. E foi também nesse período, gente, que iniciou a história da gastronomia francesa. Foi durante o reinado do Luís XIV, o Rei Sol, que a gastronomia viveu o período mais marcante, gente, porque ele começou a implementar, além dessas regrinhas que eu coloquei para vocês de etiqueta nas grandes festas, nos bailes, ele começou a implementar um conjunto de normas para a gastronomia também. Que tipos de normas? Ele começou a colocar que as refeições deveriam ser servidas por etapas, que é exatamente o que a gente vai ver aqui no serviço à francesa. Ele começou a colocar que os pratos deveriam vir extremamente bem preparados visualmente e no paladar. Ele começou a colocar também que cada um deveria ter o seu espaço na mesa como se fosse uma celebração, com pratos, com copos, com talheres. Então, ele começou a instituir o que nós falamos hoje, gente, do requinte da culinária francesa, a alta cozinha francesa. Isso eu estou trazendo aqui para vocês um resuminho bem básico, gente, porque a história da gastronomia francesa ela é muita coisa, muito grandiosa. Para vocês terem uma ideia, são 3, 4 aulas que a gente dá isso num curso. Então, para vocês só conhecerem o contexto daqui, e quando vocês chegarem lá, vocês vão começar a ter um outro olhar sobre a culinária francesa. Eu coloquei algumas coisas aqui típicas da França, tá? Para vocês já irem pensando aí o que vocês querem degustar quando estiverem lá. Como, por exemplo, o confit de carnat, que é também um prato muito, muito requisitado lá, que nada mais é do que um pato, tá? Então, essa coxinha que vocês estão vendo aí levantada, ela vem assim com ossinho, bem bonitinha, apresentável. Quando pensa em França, gente, pensa nos pratos sempre muito bem arrumadinhos na mesa. Geralmente, eles usam em formato petit, que a gente fala, que são menorzinhos, mais arrumadinhos,
que é exatamente para... Não é igual no Brasil, que a gente enche o prato, né? Eles fazem tudo muito delicado no prato, tudo muito arrumadinha. O nosso serviço no Brasil é um serviço que nós chamamos de serviço à brasileira, onde a gente coloca uma mesa, a gente coloca tudo na mesa que a gente vai comer. O mais tradicional nosso é isso, né? As panelas ou travessas, e todo mundo vai se servindo. Na França, não, o prato vem pronto, o prato é uma obra de arte na maioria dos restaurantes que você vai. Se não vier assim, é porque provavelmente não é um restaurante típico francês, porque lá tem culinária também do mundo inteiro, gente, mas eles já vêm preparados, todos arrumadinhos no prato. Esse prato aqui, gente, o confit de pato, né, vou chamar assim no português, ele é como se fosse o nossa, vamos falar aqui, nossa carne de sol, que é salgada e fica lá fora da geladeira para conservar. É assim que eles fazem essa carne, tá? Então, é uma carne salgada que fica um tempo fora da geladeira e depois eles preparam ela com um molho especial, tem todo um jeito especial de preparar, e ela é servida com batatas e saladas. Aqui no Brasil a gente come muito arroz, lá é o quê? Muito legumes junto com a carne, então é um pouquinho diferente. A gente acha arroz nos restaurantes, mas o típico das comidas deles é com legumes, tá? E na maioria das vezes a batata tem quase tudo, gente, na França. Outro prato muito tradicional é o cassoulet, que é o quê? É um ensopado com vários tipos de carne e com feijão branco. É mais ou menos, vamos pensar na nossa feijoada, só que feita de uma forma diferente, e o deles é com feijão branco, tá? Esse prato, ele surgiu durante a Guerra dos 100 Anos na França, onde os anciões, né, tem o nome de uma cidade que chama Castelnaudary, eu não sei nem como fala o nome dessa cidade. Que era uma cidade onde os aldeões eles precisavam cozinhar para poder defender a cidade, para poder se preparar para a defesa. Então, o que eles faziam? Eles juntavam tudo que o povo tinha na geladeira para poder preparar algo. E aí surgiu esse prato, uma mistura de várias coisas. É o nosso famoso sorobô. Só que lá é chique, é cassoulet, né? Então, surgiu esse prato que é muito tradicional. Outro prato que todo mundo já deve ter ouvido falar, já assistiu pelo menos o filme, principalmente quem tem criança, é o ratatouille. O ratatouille é um prato muito típico. Quem vai à França tem que experimentar o ratatouille, senão não foi à França, gente. Ou não assistiu o filme do Ratinho, né? Por falar em filme, a gente já disponibilizou na pasta do Drive do grupo das mulheres. Meninas, acessem o Drive, é o linkzinho que nós mandamos para vocês. Lá tem várias informações preciosas para a viagem de vocês. Tem o material dos workshops. E lá nós colocamos já hoje uma lista de filmes de Paris, que tem desde parte de culinária a filmes que envolvem cenas lá, para vocês já irem entrando no esquema e na atmosfera de Paris, tá? Então, o ratatouille, gente, para quem nunca viu o filme ou não conhece, eles são o quê? São legumes, ensopado de legumes, vamos falar assim. Tem pimentões, tem abobrinha, tem berinjela, e eles são cozidos no molho de tomate. Também coloca ervas, como alecrim, manjericão, tá? E ele é muito famoso lá também. Ele também foi concebido na região do sul da França por camponeses, e o objetivo desse prato, gente, era utilizar o máximo de legumes que tinham no final das temporadas de colheita. Então, terminava as temporadas, para não desperdiçar os legumes e jogar fora, o que sobrava, né, que eles não vendiam, eles faziam esse prato. E ele ficou um prato muito típico. O crème brûlée, que a gente fala, né, que nada mais é do que um creme de doce de ovos assado em banho-maria, e por cima passa um maçarico, né, um foguinho que dá uma crocância num açuquinha caramelizado que põe por cima, gente. É maravilhoso, tá? É algo simples, eu acho ele um doce simples, mas ele é muito bom. Esse também tem que experimentar. O croissant, que todo mundo já conhece, e os famosinhos aí, macarones. Eu coloquei o nome errado aí, né? Coloquei cassoulet, esqueci de mudar. É o macaron. Macaron são o quê? Como se fossem bolachinhas recheadas. Isso com café é maravilhoso. Isso no sorvete. A Vanessa está aqui para contar a experiência dela, que toda vez que vai, ela quer tomar no sorvete, que vem um macarrãozinho em cima. Tá? Então, aqui são alguns pratos só para vocês
conhecerem um pouco aí. Tem vários, tá, gente? Nós vamos ter também um workshop com uma guia nossa lá de Paris, que ela vai trazer mais ideias para vocês aí do serviço da gastronomia local. Se você já experimentou alguma coisa que eu não coloquei aqui, acha legal indicar, coloca aí no chat para a gente, interaja aqui com a gente. O Ivaneide está presente aqui com a gente. A Ivaneide já foi várias vezes para a França. Que coisa boa, Ivaneide. Seja bem-vinda. A Mônica já está com vontade, né, Mônica? Nós passamos com um grupo que a Mônica estava pela França, quando nós fomos para Israel, não deu tempo de comer, Mônica, mas nesse da Val vai dar tempo, viu? A gente degustar essas delícias. Vamos lá, agora vamos entrar. Para que eu fiz toda essa contextualização? Para agora a gente entender o serviço à francesa, tá? Primeiro, o serviço à francesa, gente, todos os talheres e pratos e copos sempre estarão dispostos à mesa. Então, se você entrar num restaurante tradicional na França, você vai observar pela mesa. Você viu que na mesa tem copos, tem pratos, tem talheres já na mesa. Isso quer dizer o quê? Que aquele restaurante, ele provavelmente vai ter um serviço legítimo à francês. Talvez não, como eu já falei, completinho igual tá aqui, mas vai ter alguns desses talheres à mesa, tá? Ele exige uma mão de obra especializada. O que é isso? Garçons e cozinheiros que estejam preparados para fazer esse serviço. Os clientes são servidos na mesa. Por que eu estou colocando aqui isso? Porque aqui no Brasil a gente tem um estilo que nós chamamos americana, que a gente levanta, vai até o buffet, se serve e volta para a mesa. No serviço à francesa você não levanta, tá? É um serviço delicado. O garçom vai servir você em todas as etapas e trazer tudo pronto lá da cozinha, tá? Ou ele vai trazer a bandeja e vai colocar para você. Os alimentos e bebidas são trazidos por copeiros e o espaço suficiente para servir e deixar os clientes à vontade. Então, você imagina se você chegar num da alta gastronomia e você se deparar com uma mesa dessa. Gente, a minha mesa aqui de casa cabe 4 pessoas, é uma mesa pequena. Olha só, ela ocupou quase que a mesa toda, um serviço completo. Então, você imagine, esse serviço precisa de espaço suficiente, por isso que é caro, porque precisa de grandes espaços nos restaurantes, precisa de mão de obra especializada, como eu falei para vocês. Então, ele é um serviço que exige toda uma ordem protocolar, que a gente fala, e especialização. Antes da gente entrar aqui na mesa, a gente tem que entender que esse serviço, essa mesa, ela é montada de acordo com a ordem de serviço à francesa. O que é a ordem de serviço à francesa? É aquilo que é diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. A gente olha o cardápio e, geralmente, no nosso prato, o serviço à brasileira, quando ele vem pronto, empratado, que nós chamamos, já vai vir lá a saladinha, vai vir a batatinha, o arroz, a carne, já vai vir tudo montado no prato. Lá não, lá tudo acontece por etapas. Você que gosta de anotar, anota essas etapas. A gente também vai disponibilizar lá no Drive esse material. Você que está aqui conosco e não ainda está em nenhum dos grupos que envolve a França, ainda dá tempo. Se você não vai poder estar, de qualquer forma, nós vamos deixar um link aqui no final para você fazer o cadastro e receber esse material aqui também, tá bom? Então, fica ligado até o final. Então, esse serviço, ele vai começar primeiro, gente. O garçom vai trazer o couvert. A gente fala couvert. A gente come o T no francês. Então, são palavrinhas que vocês também podem aprender, que é legal lá para você pedir. Nós também vamos ter um workshop de palavrinhas em francês, gente, com uma francesa, tá? Então, couvert. O couvert nada mais é do que uma cesta de pãezinhos e vem um patezinho do lado, vem uma manteiguinha. E isso, gente, na França é de grátis, digamos assim. É uma cortesia o couvert. Ele não é cobrado, tá? Então, às vezes, quando a gente fala couvert, o brasileiro já lembra do nosso couvert que o garçom traz e depois cobra.
Não, na França isso é um carinho, isso é uma cortesia para iniciar o seu serviço à mesa naquele restaurante. Então, se você entrar em qualquer restaurante, desde o mais básico ao mais sofisticados na França, e você sentar e você abrir o menu para escolher um prato, você vai observar que o garçom ele já vai vir rapidamente colocar uma cestinha de pão para você, que é o couvert. Tá? Então, não se assuste, não peça para ele levar embora, que vão me cobrar. Não, se você tomar só uma água, ele não vai te cobrar o couvert, porque é uma cortesia, é um carinho dos restaurantes de lá. Isso faz parte do serviço à francesa. Tá? Então, tudo começa com esse couvert. Colocou a cestinha de pão, aí é o momentozinho que você vai degustando aquele pãozinho com manteiga, tomando um suco, tomando um vinho. Então, é uma entrada que nós chamamos o couvert, tá? O segundo da etapa que vem nesse serviço à mesa é o que nós chamamos em francês de consommer, que nada mais é do que um caldo, um creme, é algo líquido. E ele vem de uma porção menor. Tudo vai vir numa porção menor, gente, e vocês vão ver no final que vocês vão estar super satisfeitos. Alguns até rejeitam a sobremesa, tá? Então, é tudo delicado, tudo em porção menor. Então, essa segunda etapa é o consumir. Creme, um caldo. Terceira entrada, por que eu coloquei terceira entrada? Porque o couvert, o consumé, nós também chamamos de entrada na França. Então, nós falamos que nessa primeira etapa é a entrada, que pode ter 3 alimentos: o couvert, o consumé, e a terceira entrada pode ser o quê? Uma salada, pode ser um pãozinho com frios, pode ser um folheado, que eles gostam muito de servir. Geralmente eles vão perguntar o que você quer nessa terceira entrada. Se você quer uma salada, quer um folheado, tá? Verusca, eu posso negar alguma dessas etapas? Pode, você pode negar o que você quiser. Olha, obrigada. Ele vai perguntar se você quer o consumê, ou você vai ver lá no cardápio, gente. Você vai ver que vai ter consumê, vai ter escrito lá salada, aí você vai ver a ordem certinho do que eu tô falando aqui para vocês. Aí vocês vão só sinalizar para o garçom: olha, eu não quero o consumê, olha, eu não quero a salada, tá? Então você vai realmente usar esse consumê para... Eu gosto muito do consumê, gente. Às vezes não tem nem muita graça, às vezes ele é uma aguinha. Mas qual é o objetivo do consumê? É começar a abrir... nós temos... Eu sempre falo errado esse nome, gente. Pápilas degustativas, que fala? Deixa eu colocar certinho. Isso, pápilas gustativas. Nós temos pápilas gustativas na língua. Só um minutinho, gente. Pronto, gente. Então, são pápilas gustativas que nós temos na língua, gente. E o consumê, ele começa a fazer isso. Então, geralmente, ele é meio sonso, ele não tem muito sabor. Ele tem esse objetivo, sabia? De abrir essas pápilas gustativas para a gente começar a receber os alimentos que são verdadeiras obras de arte na França. Então, ele abre as suas pápilas para as próximas etapas. Tô vendo uma aqui falando, deixa eu ver a Lília, pápilas gustativas. A Lília é entendida. Lília, muito bem, Lília, queremos você nesse grupo, hein? Depois, a próxima etapa é o prato principal, gente. O prato principal, eu coloquei aqui o carnat, né, que eu apresentei para vocês, que nada mais é do que o pato. É o prato principal, é o arroz e o feijão do brasileiro, tá? Isso é o prato principal lá. O que é que você quer realmente comer dentro do nosso restaurante? Esse é o prato principal. Por último, vem a sobremesa, tá? Então, vocês viram que tem aí, ó, 5, 6 etapas. E no final, se você quiser fechar o ciclo à francesa com chave de ouro, tem o cafezinho ou um licor, tá? O café é muito tradicional no Brasil, né, gente? Na França também, gente. Eles amam café. Eu tive até também a oportunidade de fazer um curso lá de café. E é muito tradicional ele vir com chocolatinho. Atenção para a dica, quem vai a Paris. Quando você vê um chocolatinho
No café, não mordam um chocolatinho depois ou comam um chocolate e depois tomam o café. Não, morde um pedaço do chocolate, deixa no céu da boca e aí você vai degustando o café e ele vai derretendo o chocolate no céu da boca. É assim que eles tomam o café com chocolate, gente. É muito tradicional, principalmente com um chocolatinho de menta. Fica a dica também, gente, é maravilhoso. Coloca o chocolatinho de menta no céu da boca e vai tomando um café aos poucos. Outra coisa interessante quando vem o café é que sempre vem uma aguinha com gás, tá? Aqui no Brasil faz isso também. E as pessoas tomam a água com gás antes ou depois. Não é para matar a sede, a água com gás. Ela tem o mesmo objetivo do consumir. Ela vai abrir as papilas gustativas para você sentir o gosto do café, apreciar o café. Então, a água com gás é para isso. A gente toma a água com gás antes e depois o café, para ela abrir as suas papilas, para ela tirar os sabores da comida e você realmente apreciar. O café é uma bebida para ser apreciada, igual o vinho, tá? Por isso que a gente limpa antes a língua, digamos assim, para poder tomar o café, certo? E o licor ele é um digestivo. É muito comum na França tomar licor no final do serviço à francesa, para poder fazer a digestão. Um licor muito famoso na França, tem um que chama Grand Marnier, que é muito lindo. Eu também tive a oportunidade de conhecer onde ele é feito, numa região lá da França, de Champagne, que é um licor bem docinho, e geralmente a gente toma o quê? 1 dedinho, 2 dedinhos do licor para fazer a digestão. Então, também é algo muito comum. Você vai ver mesinhas nos restaurantes com licor, para você passar a tomar um licor e ir embora. A gente vê isso muito em eventos, até no Brasil, você vai embora e pega um licorzinho para tomar. Então, esse é o objetivo do licor, é o fechamento do serviço e também um digestivo, tá? Como o serviço à francesa, ele é feito, gente. Outra coisa que é interessante, são regrinhas de serviço dos garçons para vocês ficarem ligadas. Então, se você está num restaurante que vai ter esse serviço, o garçom, ele vai vir te servir, às vezes, pelo lado direito do cliente, às vezes ele vai vir pelo lado esquerdo. Então, ele vai vir sempre pelo lado direito para servir as bebidas. Sempre ele vai vir do seu lado direito. Então, quando você for ver que ele vai servir a bebida, deixa o seu espaço direito livre para ele fazer o serviço adequado. Quando ele for servir a comida, ele vai te apresentar aqui pelo lado direito e ele vai dar a volta e vai colocar pelo lado esquerdo. Então, fica ligado nisso. Quando ele te apresentar pelo lado direito, já dá um espacinho para ele te servir pelo outro lado também, tá? Os talheres são colocados à mesa e os pratos não são tirados de forma empilhamento. O que é empilhamento? A gente vê muito em restaurante maiores que os garçons vão botando um em cima do outro na hora de tirar. Não, no serviço francês isso é um crime. Quando eles for recolher, vocês vão ver que tem até um requinte para recolher os nossos pratos. Eles fazem como se fosse uma flor, assim, na bandeja, que vai encaixando um prato no outro, tá? Vou passar aqui. E aqui nós temos a mesa, com todos os nomezinhos que nós vamos disponibilizar no material para vocês. E eu já vou aqui para minha mesa para poder dar algumas dicas que também vai estar aqui no material, ok? Deixa eu colocar aqui, então, peraí. Certo. Então, aqui agora, vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui no chat para mim, por gentileza. Sim, ótimo. Então, agora eu vou levantar para poder explicar melhor essa mesa. Então, gente, talvez vocês vão estar vendo a mesa um pouquinho torta, vão estar vendo aí a pontinha do computador, para mim poder enxergar aqui para explicar para vocês. Talvez ela tá saindo os talheres um pouco torta, é porque a câmera aqui, do jeito que ela tá um pouco torta, mas ela tá bem alinhadinha. Vocês vão perceber num restaurante francês que tem esses talheres todos à mesa, vocês vão ver que eles vão estar sempre muito alinhados, assim, com 2 dedos da borda, tá? Eles vão estar sempre muito alinhadinhos. Então, nós vamos começar aqui, gente, mostrando para vocês como é que é feito essa disposição. Essa disposição, nós chamamos... Deixa eu ver se eu coloquei aqui o nome, peraí. Só para vocês verem.
Aqui. Nós chamamos de mise en place. Mise en place, que é uma palavra que nós usamos muito nesse serviço de arrumação de salão, nesse serviço para eventos. Nós usamos essa palavra para cozinha. É um termo que nós utilizamos que quer dizer assim, colocar tudo em seu devido lugar. Então, o cozinheiro, antes dele começar a cozinhar, ele vai fazer um mise en place na cozinha. Quer dizer o quê? Que ele vai colocar tudo que ele precisa em ordem para ele poder começar a cozinhar. Ele vai colocar os alimentos, a faca, ele vai deixar tudo muito bem disposto para ficar fácil para ele cozinhar. E assim também nós usamos essa palavra, que quer dizer colocar tudo em seu devido lugar, tudo de acordo com o que vai ser utilizado, nós usamos isso à mesa também. Então, aqui nós estamos mostrando um mise en place da mesa, gente. Tá? Então, nós temos aqui talheres, as taças, os pratos que a gente vai utilizar nesse serviço que vai usar várias coisas. Como a gente não sabe o que o nosso cliente vai pedir no restaurante, a gente não sabe qual tipo de vinho ele vai pedir, a gente não sabe se ele vai querer o consumé ou não, a gente não sabe se ele vai querer o couvert, a gente vai colocar tudo isso na alta gastronomia, vou repetir, e conforme ele pedir o menu, o que não vai ser utilizado desse mise en place, o garçom vai recolher e só vai ficar aquilo que ele vai utilizar. Então, fazendo um resuminho rápido da mesa. Lado direito vai ficar sempre os talheres femininos. Eu gosto de ensinar assim para os meus alunos. Como assim femininos? A colher, a faca, tudo que é feminino, que dá para pôr na frente, fica do lado direito. Tá? Tudo que é masculino fica do lado esquerdo. O garfo, o martelo, o alicate. Como assim, Deus? Que isso, martelo, alicate? Né? Quem come caranguejo aí? No Brasil a gente come muito caranguejo. Né? Tem países da África do Sul também. Tem Cancún, o pessoal come muito caranguejo no México. Então, em regra de etiqueta, o martelo fica do lado esquerdo. O alicate de lagosta. Na França a gente come muita lagosta também. Fica do lado esquerdo. O alicate. Isso na tradução para o português, tá, gente? Para outras línguas, às vezes, a regra não funciona. Então, cola no termo em português, na regrinha que eu estou ensinando. Então, talheres femininos do lado direito, masculino do lado esquerdo. Acima sempre ficam as taças, que nós vamos utilizar, que eu já vou explicar uma por uma, e os talheres também. Em cima do prato ficam os de sobremesa, que tem diversas formas de utilizar a posição deles. Tá? No serviço à francesa, eu coloquei uma mais tradicional. E do outro lado, à esquerda, um pratinho pequeno de sobremesa e uma faquinha, que é onde a gente come o consumé. Ou seja, aquela cestinha de pães que eu falei para vocês. Então, é nesse pratinho aqui, quando chegar a cestinha de pães, que nós vamos comer o nosso consumé. Oh, desculpa, gente, o nosso couvert. O couvert, gente. A cestinha de pão, o couvert que chegou na mesa, é nesse pratinho aqui que a gente vai estar comendo, tá bom? A ordem dos pratos. Eu vou começar falando da ordem dos pratos. Sempre nós vamos ser de cima para baixo. A ordem do serviço à francesa vai acontecer, vamos repetir mais uma regrinha, de cima para baixo. Então, aqui em cima nós vamos ter o prato do consumé. Lembra lá? Que é um dos primeiros que vem naquela ordem que eu mostrei para vocês. Depois vem as entradas. Pode ser que ele traga uma entrada, gente, num pratinho menor. Alguma daquelas entradas que eu mostrei para vocês depois do consumé. Coloque aqui em cima. Aí você vai comer, ele vai recolher e você já sabe que o prato um pouco maior é o prato principal. Embaixo, gente, sempre vai ter um suplá. Aqui, no caso, o meu suplá, ele é artesanal. Ele é de capim dourado para fazer propaganda da minha região do Tocantins, o Jalapão. Tem alguém de Tocantins aí? Que é um lugar que eu trabalhei muito tempo lá com pesquisa. Então, eu amo o capim dourado. Então, aqui é o suplá. Tá? O suplá nada mais é do que um apoio que a gente utiliza para enfeitar a mesa, para também não cair o alimento direto na mesa. Na França, vocês vão ver o suplá de diversas formas. Ele pode ser artesanal, que eles gostam muito. Eu já vi até capim dourado lá, gente. Tá? O capim dourado ganhou o mundo, gente. E eles podem usar o suplá feito do mesmo material do prato. Eles são gigantes. E aí que tem que tomar cuidado, tá? No Brasil, porque lá fora não tem erro. Você vai seguir na ordem aqui, ó.
do serviço, você já sabe, não tem como você comer no suplá, porque você vai entender que ele vai, se ele não trouxer o da salada, você vai entender que é para comer no mesmo prato, tá? Se ele trouxer, você vai entender que o próximo é para comer no prato principal. Mas no Brasil, muitas vezes a gente vai em eventos e eles colocam um suplá do mesmo material, e são pratos gigantes. E a pessoa deixa o organizador do evento deixa o suplá na mesa e monta uma mesa cheia de pratos para o cliente fazer o quê? Ir lá na mesa de pratos, pegar o prato, ir até o buffet, se servir e pôr em cima do suplá. Quem não conhece um pouquinho dessas regras, vai fazer o quê? Vai olhar aquele prato gigantesco que é de louça na mesa e vai achar que é o prato principal. Aí ele vai com aquela bandeja imensa se servir, gente. Aí depois que ele observa a garfo e todo mundo pegando na mesa. Então a dica é no Brasil, gente, quando vê um prato imenso na mesa, observa se há uma mesa cheia de pratos. Se tem, é porque aquele prato gigantesco na mesa é o suplá, tá? Mas é só uma ressalva aí para vocês entenderem. Então lembra sempre, os pratos de cima para baixo na ordem à francesa. É a ordem que vai chegar as coisas pelo garçom, de cima para baixo. Talheres. Sempre, então, feminino do lado direito, masculino do lado esquerdo, no português, não esqueçam. E a gente vai ter sempre o quê? De fora para dentro. De fora para dentro. Tudo que for chegando, eu vou pegar de fora para dentro. Chegou o consumê, o que eu vou pegar? De fora. A colher. O garfo não vai ser, né, gente? Para tomar o consumê. Peguei a colher, fui embora. Tá? Depois, chegou aí uma salada. Num serviço completo, ele vai ter um garfo e uma faca para salada, tá? Mas alguns restaurantes na França, eles não colocam mais os dois, eles deixam só um mesmo, para usar tanto para o prato principal quanto para a entrada. Mas vamos supor que tenha. Então, lembra, chegou a salada, a entrada, então de fora para dentro. Se ele colocar um pratinho aqui, ele vai depois vir recolher e você já sabe que esse é o principal. Se ele não colocar, a gente sabe que vai comer aqui. Talvez ele recolha esse e traga um outro prontinho, bonitinho, lembra? Lá da cozinha. Aí você vai pegar agora a próxima etapa. Se você pedir um peixe, gente, vamos supor que vou tirar esse aqui para não confundir. Se você pedir um peixe, ele tem talheres que são próprios. Na França, principalmente, para você comer o peixe, que são esses aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês a diferença. Ó, o garfo de peixe, ele tem um formatinho, deixa eu tentar centralizar aqui, ele tem um formatinho diferente aí, vocês estão conseguindo ver? Observa, esse aqui é o de peixe, gente. Esse aqui é o normal, ó. Ele tem um formatinho diferente, para quê? Para ele se diferenciar mesmo na mesa e você entender que aquele é o de peixe, tá? E a faca, já vou explicar por quê. A faca, ó, ela tem um formatinho, parece uma espátula, né, gente? Eu não conseguindo ver? Ela tem esse círculozinho, essa dobrinha. Ela não tem serrinha. Por quê? Porque um bom peixe na culinária francesa, ele não é cortado, ele é destrinchado, minha gente. Então, a gente vai delicadamente com essa espátula, que também é diferente para sinalizar isso, que é o do peixe. Você vai só apalpar, vai destrinchar o peixe. Ele não é um peixe duro, cascudo, igual que a gente come no Brasil, que geralmente a etiqueta nossa é com a mão, né? Que a gente vai comer a maioria dos peixes fritos. Então, esses são os talheres de peixe. Deixa eu tentar centralizar. Ó, pode ver que eles são diferentes, tá? Então, se eu pedir peixe, eu já vou olhar na minha mesa, eu vou ver que tem os talheres de peixe, eu vou usar esse aqui, gente. Se não, eu não pedir peixe, eu vou pegar os talheres tradicionais para o prato principal, tá? Os tradicionais. E aí ele vai recolher o de peixe que ele entendeu, né? Na hora que você pediu o menu e ele viu que não tem peixe, ele vai tirar já da mesa aquilo que você não vai utilizar, certo? E aí, vamos lá. Antes de ir nas taças. De sobremesa, vai ter colher, faca e garfo. Por que tudo isso? Porque ele não sabe o que você vai pedir. Se é um sorvete, se é uma massa folhada que precisa de garfo e faca. Tem doce que a gente come com colher e garfo. Então, ele deixa tudo e você escolhe que jeito que você vai comer a sua sobremesa. As taças, gente, existem vários arranjos. Nós chamamos de arranjos as taças, né? Existem várias formas de colocar elas aqui na mesa. Eu gosto desse modelo mais tradicional aqui.
tá? De fazer um triângulozinho, acompanhando a ponta da faca, a taça mediana e a outra de champanhe um pouquinho mais atrás. Então, vocês podem observar aí nas taças que elas são uma escadinha. Então, nós temos uma maior, uma mediana e uma menor. Nós temos aqui a de champanhe e a famosinha de licor. A minha menor quebrou, mas essa aqui também é de licor, ela também é pequenininha. Essa não fica na mesa, tá? O garçom traz no final, que é aquela menorzinha, ou você passa na mesinha, como eu falei, e pega a de licor. Agora eu vou explicar taça a taça, eu vou virar aqui de novo para mim, que eu vou botar os slides, para poder mostrar as diferenciações para vocês. Vamos lá, deixa eu tirar aqui. Vamos botando pergunta aí, gente. Quem tiver pergunta. Ótima lá. Ela colocou como é que fala suplá. Vou colocar aqui, peraí. Na fotinha, quem pegar o material aí tem os nomezinhos de tudo, tá? Eu deixei tudo bem descritinho para vocês. Deixa eu virar aqui, peraí. Fica mais fácil para pegar as taças. Certo, gente. Então, vamos lá. Vamos ver. Falei das facas, então tudo aqui tá bem detalhadinho para vocês. Certo, então nós podemos ver, nós temos nomes nessas taças e nós temos utilidades para elas, tá? Que vai de acordo com o tipo de bebida, a temperatura da bebida, então tudo isso influencia na mesa aqui, lá na França, e também são regrinhas para outros serviços. Nós temos outros serviços também, gente. Para quem gosta dessa área, tem serviço à inglesa, direta, indireta, tem serviço russa, tem vários tipos de serviço, tá? Esse aqui é o mais sofisticado de todos, é o serviço à francesa. Então, nós temos a taça maior, que é essa taça... Deixa eu botar aqui a foto de novo, peraí. A taça maior, que é essa aqui, nós chamamos, no português... Isso aqui. Essa taça aqui, ó. A maior, tá? No português, gente, nós chamamos essa taça de taça universal, tá? Taça universal. Por que ela é universal? Tudo que eu não beber nas outras, eu sempre vou pegar essa, não tem erro, tá? Se não é vinho branco, não é vinho tinto, não é rosé, não é verde, não é champanhe, não é pinot noir, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é algo muito tradicional na França, é nessa aqui que eu vou tomar água, suco, bebidas alcoólicas, cerveja, tá? O que eu quiser beber água com gás é nessa maior aqui. Nós chamamos ela no português de taça universal. A segunda taça, nós chamamos, essa do meio aqui, nós chamamos ela, vamos apelidar ela assim de taça mediana, mas ela tem um nome também, tá? Os nomezinhos vão estar tudo lá no material. Ela chama taça Bordeaux. Bordeaux. Vocês vão ver que no francês vai ter um E-A-U-X. É como se tivesse escrito Bordeaux, mas a gente fala esse A-U-X, som de O. Bordeaux. É Bordeaux que fala, tá? Então, ele tem esse som. Essa taça aqui, vamos falar mediana no popular no Brasil, o Bordeaux, ela serve para vinho tinto. Aqueles vinhos mais encorpados, como... aqueles vinhos mais encorpados, mais escuros. E nós tomamos geralmente vinho tinto com o quê? Com carne vermelhas, queijos mais maduros. Então, é com isso que a gente toma o vinho tinto. Um detalhe, por que ela é uma tacinha mediana, ela é um pouco maior do que essa daqui, que é um pouco menor que ela, que é o de vinho branco? Porque o vinho tinto, a gente toma ele mais em temperatura, gente, ambiente. Tá? Então, por isso que é maior a taça. Ela toma em temperatura mais ambiente e, por isso, a gente vai tomando na boca e não tem problema, ela dá uma leve esquentadinha. O vinho branco, que é essa aqui, já é o contrário. A gente toma mais ele geladinho, mais em temperaturas mais baixas, geralmente de 8. Geladeirinhas que controlam que em locais que vendem vinhos de forma séria. Então, eles são menores, porque você tem que beber mais rápido para ele não esquentar. Por isso que elas são menores, não é só para diferenciar na mesa, tem um porém para degustar aí o vinho, tá? Então, é por isso.
Então, esse vinho aqui do meio, o Bordeaux, taça mediana, a gente toma, então, vinho tinto, com pratos encorpados, carnes vermelhas e queijos mais maduros. Então, aquele prato que exige, que tem um gosto mais forte, você tem que tomar o vinho tinto. Por quê? Porque senão ele vai perder o gosto, ou do vinho ou do prato. Então, por isso que a gente usa o vinho tinto, para poder conseguir degustar junto com o prato. É a harmonização à mesa que a gente chama, que a gente harmoniza o prato e a bebida, tá? O vinho branco, desculpa, esse menor, essa taça menor aqui, essa aqui menor, que vocês vão ver, a mesa em serviços tradicionais, porque hoje tem restaurantes que só põem 2 taças, gente. Só põe a universal e a mediana, e aí você toma o vinho branco e o vinho tinto com a mesma taça. Não é legal, tá? Por conta da temperatura que eu falei para vocês. Mas tem restaurantes que fazem isso. Mas o ideal é ter tudo certinho, as taças, para tomar certo vinho. Essas taças menores de vinho branco, tá? Nós vamos tomar nela aqui. Não só vinho branco, desculpa. Vinho branco, vinhos rosés, vinhos verdes. Gente, vinho rosé é bem gostosinho, os docinhos, né? Na França, principalmente. É muito tradicional o vinho rosé lá. Então, nós vamos tomar nas taças menores, são os vinhos mais refrescantes. Então, vinho branco, eu combino com o quê num restaurante desse? Com pratos mais leves, mais suaves, como carnes brancas, sobremesas não adocicadas, queijos maduros. E o vinho rosé, ele vai ficar entre o tinto e o branco. Então, ele pode ser apreciado aí com carnes, peixes, aperitivos. Os vinhos verdes também são vinhos mais leves, então ele pode ser combinado com frutos do mar, com peixes, com mariscos. E, por último, o que nós chamamos de taça flute. Flute, essa taça aqui, que é a taça de champanhe. No Brasil, a gente chama ela de taça de champanhe, mas ela chama taça flute. Se você falar flute em francês, eles vão entender que é a taça de champanhe que vocês querem, tá? Porque é o mesmo nome, é um nome francês. Essa taça flute, nós tomamos espumantes, nós tomamos champanhe, e ela serve, por que ela tem esse formatinho aqui? Ela foi realmente desenvolvida na França para poder manter o perlage da bebida. O que é perlage? São aquelas bolinhas que a gente vê quando coloca a bebida. Então, essas bolinhas, elas ficam melhores nesse tipo de formato de taça e você consegue apreciar melhor o buquê da bebida. O que é buquê? Aquele cheirinho, o tanino, que é o gosto. Então, tudo isso influencia a taça também quando você vai pegar a taça correta. Já estamos quase terminando. Agora eu vou voltar aqui vou mostrar algumas outras taças. Espera aí. Pode botar perguntas aí, gente. Eu não vou responder todas, porque só quem vai no grupo, porque como eu vou estar nesse grupo, eu e a Vanessa com a Val, né? A gente já fez aí o acordo que no dia livre, à noite, nós já estamos vendo um restaurantezinho legal que dê para a gente colocar em prática o serviço à francesa. E vai ser maravilhoso. Aí quem estiver lá vai ter essa experiência ao vivo, gente. Vai ser muito bom. Então, vamos deixar algumas perguntinhas para a gente fazer na prática. Vou colocar aqui, assim. Deixa eu me tirar para não atrapalhar a imagem. Essa tacinha aqui... Só um minuto, gente. Deixa eu só tirar, peraí. Essa taça aqui, eu acho que vocês estão conseguindo ver bem, né? A taça, deixa eu deixar só a imagem. Peraí, só minha voz. Pronto. Essa taça embaixo aqui chama taça Borgonha. É uma taça também francesa, surgiu lá, e ela é uma taça que ela tem um formatinho diferente, ó. Vocês podem ver que o biquinho dela, ela é mais fechadinho, tá? Ela é ideal para tomar os Pinot Noir, que a gente fala, que é muito tradicional na França. Pinot Noir. Então, se você quer experimentar algo tradicional de bebida, experimente um Pinot Noir. E aí você vai ver que vai vir numa tacinha diferente para degustar essa bebida. Todas essas bebidinhas que nós estamos falando aqui, gente, o vinho, o Pinot Noir, o licor, são bebidas sociáveis, são bebidas não para beber e encher a cara,
São bebidas que realmente elas trazem uma sociabilidade à mesa, por isso que elas foram inventadas, digamos assim, né, na França. Então, você não vai ver os franceses enchendo a cara, falando besteira. Então, eles realmente degustam a bebida com muita sabedoria na mesa, com sociabilidade, sabe? E é muito legal. Eu tive a oportunidade de conviver com várias pessoas nativas e realmente participar de reuniões assim e ver que realmente o vinho é algo muito de simbologismo, é muito importante na França, né? Eles tomam vinho como uma forma como o nosso café, gente. O nosso café é algo muito tradicional no Brasil. A gente serve as pessoas com um cafezinho quando vão nas nossas casas e tal. Eles, quando você vai em horário de almoço e jantar, o tradicional deles é um vinho. Eles colocar um vinho para poder ter essa abertura, essa socialidade. Então, se você tiver essa experiência e ele trouxer um vinho para você, aceite, gente. Nem que for para dar um golinho, porque é igual o nosso café. Recusar é algo chato. Então, dá um golinho, brinda junto e tudo mais. Mas lembra que eles não vão beber o vinho para encher a cara. Eles vão beber o vinho como algo sociável, certo? E eu vou colocar aqui... Bom, tinha muitas outras coisas para falar para vocês. Isso aqui é aula para muitas aulas que a gente faz, nos cursos aí que eu dou aula. Mas, assim, aqui foi um resuminho, porque a gente vai ver muito mais lá na França. Eu tenho certeza que vai ter várias meninas, como a Val, como eu vi aqui, a Lília, que está super participativa, né? Tenho certeza que a Lília vai estar nesse grupo também. Estou sentindo, Lília. Que vão poder colaborar com mais coisas. E a gente vai poder também chamar um garçom, conversar, trazer ideias para vocês. Quem fala francês já vai aproveitar para treinar. Então, a gente vai ver muito mais coisas lá. E, assim, procurem fazer na sua casa, vai treinando. Aí você não precisa montar uma mesa como essa que foi colocada aqui. Eu tenho certeza que a Val não monta a mesa toda desse jeito, porque não vai usar tudo, gente. Peraí. Então, você monta uma mesa básica, uma taça. Ó, gente, vou montar uma básica aqui, ó, que eu faço aqui em casa. Uma básica, ó, uma taça, o talher e um prato. Não precisa do pratinho do couvert. Se for ter uma sobremesa, eu fiz um mousse aqui de maracujá para os meus convidados. Deixa a colherzinha. Isso daí já é um mise en place da mesa. Já é um serviço à francesa. Então, dependendo do restaurante, o que ele serve, ele vai estar com menos talheres ou com mais. Tudo vai da forma com que o restaurante aí serve no local, certo? Então, vou chamar aqui a Vanessa e a Val de volta. Deixa eu só tirar o meu... Vamos colocar as perguntas. Pronto, voltamos. Voltamos. Quantas informações valiosas. Falei demais, ó. Passei um pouquinho do horário. Não, mas foi muito bom, viu? Eu gostei bastante. Aprendi Maravilhoso. mais coisas. A primeira vez que eu vi uma mesa dessa faz muito tempo, né? Eu fui para uma reunião em Brasília. E aí estava desse jeito essa mesa. Meu Deus, eu tomei um susto. Aí eu dizia assim, com o que é que come? Aí eu fiquei com tanta vergonha. Aí a mulher... Tinha uma conhecida nossa que sabia um pouquinho. Aí tudo que ela fazia, eu fazia. Ficava olhando para o dela. Mas hoje, né, aqui no Brasil, a gente está mais... hoje em dia, as pessoas estão usando mais isso, né? Estão se atentando, estão estudando. Ontem até eu assisti uma aula, né, que eu até mandei para a Verusca, uma aula de serviço à francesa de uma mulher que tem na internet, que ela é bem conhecida. E aí ela falou uma coisa que eu achei interessante, que ela disse que no serviço à francesa não se serve suco. Só serve, assim dizendo ela, só serve água e vinho. Eu queria fazer essa pergunta para você. Sim, é fato. No francesa mesmo, protocolar, formal, não serve. Mas a gente pode pedir, tá? Pode pedir suco, pode pedir refrigerante. Tudo são adaptáveis, né? Porque hoje, assim, Paris é uma região muito turística. Então, e ela falou também uma outra coisa que tinha na mesa, que quando, por exemplo, quando você vai comer peixe ou você sujou a mão, aí tem uma lavandinha.
Isso, né? boa! Esqueci de falar da Tem a lavandinha. lavandinha que aí o garçom vem, ou então está lá na mesa. Eu já tinha visto essa lavandinha, eu não entendia muito bem. Eu entendia que era para lavar, mas assim, Sim, achei tão chique esse negócio da lavandinha e aí você enxuga com o guardanapo, né? Que vai estar na guardanapo. sua perna. Achei Isso, eu não falei do finíssimo. guardanapo. Bem falado aí do guardanapo. E a lavandinha dá para fazer em casa, água com limão. Ela tira a gordura da mão. E tem alguns restaurantes na França que eles colocam já um papelzinho úmido, aí você abre o saquinho, aí o papelzinho enxuga a mão. Tem lugares que traz um paninho com alicate, né? É um alicate de serviço que a gente fala. Ele traz um pratinho, um rolinho assim, todo enroladinho, você acha até que é um biscoitinho quente. Aí ele joga no seu prato e aí de repente aquilo vai desenrolando e vira uma toalhinha umedecida para você também limpar a mão, gente. A primeira Ai, vez que eu vi isso num restaurante na França, e era um restaurante, nem era tão sofisticado. Eu achei que era um biscoitinho. Aí quando ele foi, aí as meninas, calma, vamos esperar. Aí quando ele foi abrindo, aí eu falei, gente, é uma toalhinha. Então isso é muito comum lá, gente. Às vezes é em formato de toalha, às vezes um papel umedecido. Ele vira um biscoitinho, uma trouxinha quente, porque eles fervem, aí eles jogam no seu prato e aquilo vai abrindo, aí você entende que é para limpar a mão. Olha, eu Muito coloquei aqui o guardanapo, né? A Val falou do guardanapo, eu vou só colocar aqui em tela cheia para explicar. Isso é interessante, gente. Em mesa da alta culinária, não só francesa, a gente usa o guardanapo mesmo, gente, ó, de tecido, tá? O guardanapo de tecido, como é que eu uso ele? Eu uso ele, ó, eu dobro ele no meio, tá? Então tá aqui, ó. Eu dobro ele no meio e a parte das dobras, isso aqui é uma das formas de usar mais simples, tá? A parte das dobras embaixo eu coloco ele no meu colo virado, não para mim, ó, tá vendo? A parte das dobras fica pro outro lado. Por quê? Porque eu vou limpar assim, ó, gente. Isso aqui é uma das formas, vou repetir, tem várias, eu vou ensinar mais fácil. Eu vou limpar aqui, ó, vou puxar, e aí eu vou fazendo o quê? Eu posso ir dobrando e escondendo a sujeira, tá? Aí, de novo, eu vou puxar, aí eu dobro mais um pouco e vou colocando de volta no meu colo. E vou dobrando, até que vai chegar um ponto que ele vai ficar assim, vamos supor. Aí você fecha o seu guardanapo, ó, vira uma trouxinha bem bonitinha. Coloca no prato? Nunca, gente, por favor. Coloco do lado do meu prato, tá? Que o garçom vai recolher junto com o prato depois. E ele vai recolher com um alicate, todo um serviçozinho de requinte. Alguma Muito pergunta? legal, né? Muito legal, assim, são muitas as dicas. E cada vez que você tem uma experiência dessa mesa, mais coisas a gente vai aprendendo. Outras vezes a gente vai cometendo umas gafes, mas depois se torna até divertido, mas vai acrescentando, né, na nossa experiência. E essa questão da experiência à mesa, ela tem sido resgatada nos lares, né? Atualmente ela tem sido muito resgatada. Você vê até livros, experiência feitos em cima disso, para que as famílias elas realmente venham resgatar isso, ter essa experiência, porque hoje está tudo muito corrido. Então, poder desfrutar de uma mesa dessa, gente, é uma experiência incrível. Então, por mais que tenham as gafes, vale super a pena. E quando a Lion ela traz a forma de você identificar cada prato, cada taça, isso já nos ajuda a, quando chegar lá, poder desfrutar sem nenhuma tensão. Ai, meu Deus, será que eu vou cometer algum erro aqui? Não, você já tem uma direção para aquilo, tudo, e você pode desfrutar de uma melhor maneira. Então, assim, vi várias mulheres aqui do seu grupo, Val, tá aqui a Mônica, tá aqui a Soraya, umas mulheres incríveis. E você que ainda não está, corra, ainda há vagas, poucas vagas, mas ainda tem vagas para esse grupo que está te esperando. Incrível tudo aquilo que foi falado aqui hoje, é muito gostoso. Eu falo sempre, todos os dias a gente aprende. E o poder rever tudo isso também nos ajuda muito. Muita gente aqui falando, inclusive teve o Flávio que entrou aqui falando, eu quero ir, Flávio Cardoso, eu quero ir, né?
porque hoje é só para as mulheres, no caso, para a esposa dele, mas a Lion também tem no coração de estar fazendo grupos que incluam os homens também para essa experiência à mesa, né, Verusca? Esse roteiro também incluindo homens, mulheres, para que eles venham também, possam desfrutar. Gente, até os homens estão querendo, né? A gente Eu pode quero juntar essas pessoas que vão participar do grupo. Olha aí o convite desafiador. A gente pode cantar, ou antes ou depois de vir com essa experiência, para a gente já ir praticando. A Etienne está aqui, eu também, Etienne também, né? Sempre junto. A Etienne sabe, viu? Ela monta uma mesa maravilhosa. Ela é uma anfitriã de excelência. Então pode montar, Etienne, para a gente fazer uma prática aí antes da viagem. Olha aí que lindo que a Lilian colocou, né? Que os melhores momentos à mesa é importante se sentir segura, né? Para desgrudar. Olha que legal. É isso mesmo. A gente, então, recebendo um workshop desse, a gente já vai com mais segurança para poder desfrutar desse momento. Então, você que está aqui, que ainda não curtiu, nos ajude, curte aí o workshop, vai lá, curte, compartilha com aquelas que aqui não estão ainda. Tem muita coisa boa aí já no canal nosso do YouTube, da Lion, tá? Não saia sem curtir. O YouTube, quanto mais curtida nós temos, mais ele vai entendendo que aquele conteúdo tem um significado muito bom, e aí a gente passa a alcançar, né, um número maior de pessoas. Então, não saia sem curtir dessa live. E, meninas, é isso. Nós agradecemos a presença de todos aqui. Eu queria só colocar um negócio também, Van. Uma coisa que eu aprendi, gente, quando eu comecei a viajar. O que a gente não sabe, a gente copia. Então, quando você chega numa cultura nova, observa, né? O primeiro dia, faça uma investigação, observe as coisas que as pessoas costumam fazer, como elas comem nos restaurantes. Por exemplo, na Tailândia, o pessoal come com colher e garfo, é muito comum. Muito comum. Isso. Então, se a gente observa, a gente não acha estranho, porque é algo cultural. Aquilo que é cultural e a gente começa a pesquisar e se identificar, conhece antes, não causa estranheza na gente. E a gente entra muito mais naquela cultura. Viajar é isso, gente. Não é rir da cultura do outro, não é achar estranho, mas é você se permitir vivenciar algo novo, aprender algo com aquela cultura diferente da sua. Isso é a verdadeiro turismo, né, que eu sempre falo. Então, assim, aproveitem essas oportunidades que vocês estão tendo com a nossa agência, desses workshops de preparo, para quando vocês chegarem, vocês vão ter uma outra visão de todos os lugares que vocês vão. A maioria das pessoas compram as viagens, e eu acho que as pessoas estão muito viciadas nisso também. Compram as viagens e elas só deixam para se preocupar com a viagem no mês que ela vai viajar. Aí ela começa a se preocupar, como que vai ser a mala, o que ela tem que levar, os lookinhos, como que é lá, dinheiro, e aí não vivencia a viagem como deveria vivenciar, porque tudo é muita informação em cima da hora e fica perdida. Então, já que vocês têm tempo com a gente para se programar, curtam cada workshop e vão preparando um caderninho de anotação, sabe? A gente deixou uma lista de filmes lá no Drive, a gente observou que teve gente do grupo que ainda nem acessou o Drive, que já está lá já tem alguns meses. Vocês estão perdendo informações poderosas que nós estamos colocando lá dentro, gente. Então, comece a vivenciar esse tipo de turismo que realmente traz um propósito, e não aquele que você, no mês, você vai se preocupar com a tua viagem, vai arrumar tua mala correndo e vai perder coisas preciosas de quem se preparou, vai estar comentando lá, eu lembrei disso, daquilo, e papapá. Isso é o verdadeiro turismo que cria memórias e transforma a vida, gente. É quando você se permite ir se preparando para aquela cultura. E eu queria também colocar aqui novamente, os banners, né, Val? Vamos colocar aqui para reforçar, Val. Faz o convite aí antes da gente fechar. Então, você que assistiu, né, e que tem interesse de estar junto com a gente em Paris, fazendo essa experiência, né, vivenciando essa experiência de ter esse serviço na mesa. Olha que coisa fantástica, né? Só Deus pode fazer isso na nossa vida, né? Eu saí lá do Ceará, não sabia comer nem direito com garfo. Aí hoje já vou participar de uma experiência dessa. Então, Deus sempre nos leva, né, para
níveis maiores, né? Para acessar, como a Verusca colocou, para acessar essas coisas boas, né? Que são ofertadas nesse país tão bonito, né? Tão cheio de culturas, e a gente pode aprender, pode replicar, né? Pode não ficar passando apuros quando a gente vai para jantares mais sofisticados e a gente saber se portar nesses espaços. A outra coisa que eu achei muito interessante é aqui em casa, quando eu chamo as pessoas para jantar, antes eu dizia assim, senta em qualquer lugar. Eu também aprendi assistindo que a anfitriã é a primeira a sentar, ela que escolhe o lugar das pessoas, é importante colocar o nome das pessoas, né, onde elas vão ficar sentadas ou posicionadas, e ela é a última a sair. Isso eu não sabia. A gente que é anfitriã fica igual a doida, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. Eu disse, essa regra aí vai ser difícil de aplicar, porque a gente é a primeira a colocar as coisas, mas a gente também é a última a se sentar e a gente é a última a se servir. E aí eu também vi isso no filme, né? Flávio estava até lembrando. No The Crown, nos filmes, né, que a gente assiste que tem rainha, ela é a primeira a comer. The Crown é filme obrigatório para o filme aí, já que nós vamos visitar Londres, gente. Vocês vão ver muitas coisas bacanas. Então, como a Verusca colocou, né? A gente fica observando e a gente vai aprendendo pela observação, né? A se portar, né? Muito bem. Eu aprendi outras coisas também, viu? Com relação a como é que bota a colher na boca, que você não... Tem a forma, né? Você não coloca, você não tira do prato, né, para você. Você tira para fora, né? Para fora e na lateral, assim. E na lateral. Aí ontem a gente foi tomar um açaí, aí Flávio disse, esse negócio de botar essa colher na lateral, não foi, Etienne? Etienne, dá certo não. E aí Vanessa vai finalizar e vai falar novamente desse grupo maravilhoso, gente. Obrigada, Val, obrigada a todos, gente. E a gente Pois é, gente. Estamos também com esse grupo, né? França, Bélgica, Portugal. E vocês também estão convidados a participar, né? Se é para homens, mulheres, família, crianças. Nós estamos com a anfitriã dele aqui, Eliana. Eliana está aí ainda? Está aí ainda. Estamos com a anfitriã, né? E você se interessando, manda mensagem para Lion. Nós vamos te apresentar todo o roteiro, condições de pagamento. Tá fantástico, né? Ele é para o ano de 2026, então você tem um tempo legal aí para se programar. Tá bem incrível mesmo, roteiro belíssimo, lindíssimo. Então, tá aí o convite também para esse grupo, tá? Nos procure para todas as informações. Não vou prender muito tempo mais de vocês aqui, nós já estamos num tempo bom, mas nos procure para esse roteiro incrível, tá lindo, tá? E vem fazer parte dessas viagens com a Lion, que são viagens com propósito, tá? Não é só você viajar por viajar, não. É algo que vai te marcar, que vai trazer uma experiência nova para a sua vida, que vai te impactar, e eu tenho certeza que você vai estar conosco todos os anos viajando. Então, que você tenha um final de semana incrível, abençoado, tá? E vem com a Lion, compartilha, divulga esse momento que nós tivemos aqui, e estamos juntos. Então, obrigada a todos os comentários que foram colocados aqui, vi a Aline Araújo aqui, vi Raniele, pessoas incríveis, mulheres incríveis, e vem fazer parte conosco desses grupos de experiência. Então, beijo grande, obrigada, Val, de coração, obrigada, Verusca, por todo ensinamento, a gente aprende sempre caminhando com seus ensinamentos, é uma mestre na área de turismo. E valeu, gente. Beijo grande. Fiquem com Deus.